Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Lucas 4:1. Aleluia. Glória mesmo. Evangelho de Jesus, Lucas 4:1 diz assim: E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão as mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Aleluia. Eu estava pensando, agora recente, que embora praticamente seja o mesmo versículo lido no domingo de manhã e no domingo à noite, há algumas coisas que diferem muito de culto para culto, mesmo sendo na tentativa de reproduzir o mesmo culto. Exemplo, domingo passado nós terminamos aqui de manhã, e eu fiz questão de falar no domingo à noite. Nós terminamos de manhã aqui com uma manhã de quebrantamento, de choro, de um abrir de coração assim a Deus, e uma entrega à presença dele com lágrimas. Já no domingo à noite, a mesma palavra, ao invés de ser manteiga assim em pão quente, foi uma dura espada, aonde Deus tratou de alguma maneira assim, de uma forma muito corretiva com a sua igreja. Será que há uma diferença entre o povo do domingo de manhã e o povo do domingo à noite? Eu sei que tem gente do domingo à noite já começando a migrar para o culto do domingo de manhã. Então essa manhã, se houver alguma exortação, é por causa do pessoal do culto do domingo à noite, irmãos. Não tem a ver com vocês. Não tem a ver com vocês. É culpa do irmão do domingo à noite. Nós lemos um texto, e esse texto tem, como diz um certo pregador, permeado muito meu coração. Porque embora seja uma palavra muito conhecida, há algumas verdades que são diferencial na nossa vida, desde que o nosso coração esteja inteiramente disposto a aplicá-la. É como um conselho de pai, um bom conselho de pai, só vale se for seguido. Boas palavras pouco adianta para quem tem um coração que não é submisso, para quem tem aquela tendência de caminhar ao contrário dos que estão indo na direção correta. A Bíblia diz, em muitos momentos, você vai encontrar diversos textos, inclusive promessas de Deus em relação a nós termos, como foi cantado agora, e foi muito importante para mim, o enche-me até transbordar, promessas para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Dentre tantas coisas que Deus quer nos encher, dentre tantas coisas que Deus quer fazer, dentre tantas coisas que Deus quer dar, Deus destaca assim, à frente de muitas outras, o fato de que
nosso sucesso, nossa vitória, nossas conquistas e o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida está relacionado ao quanto nós nos permitirmos sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo porque essa essência, não essa força ativa, mas essa pessoa maravilhosa, em conluio, em complô, em unidade, em parceria, será o diferencial em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu tenho dito para algumas pessoas recentemente, para alguém, sempre tenho dito porque eu sempre estou falando, que cada tipo de vitória exige um tipo específico de comportamento. Algumas pessoas vão muito bem em relação a algumas coisas, mas vão muito mal em relação a outras coisas, porque ou não aprenderam ou não aplicam o tipo de comportamento essencial, indispensável para ser o diferencial naquela circunstância. Exemplo, eu poderia aqui destacar inúmeras ações que levaram Davi a ter vitória sobre Golias, ou levaram Davi a ter uma vida de vitória, porque a vitória de Davi sobre a vida de Golias foi um projetar de Deus para muitas batalhas que Davi haveria de enfrentar. Inclusive, a pior de todas, se você não sabe, a pior de todas as batalhas que Davi enfrentou foi contra o seu próprio pecado, porque a essa ele resistiu mais de um ano. Porque a essa ele se calou. Ele enfrentou o gigante, enquanto todo mundo estava com medo. Mas contra o pecado ele se calou. Ele se deu o direito de se omitir. Ele se escondeu. E sabe Deus? Como quem não quer nada, simplesmente fez silêncio. Por um tempo. Por que, pastor, há um tempo? Todo o tempo de silêncio de Deus em relação aos nossos pecados é uma oportunidade que Ele está nos dando de arrependimento. Irmão, guarda no teu coração, por mais doído que seja, depois que descobre, pode-se haver arrependimento, mas a proporção de misericórdia é sempre menor do que quando confessa. A proporção de misericórdia é sempre menor do que quando confessa. A sensação de impunidade, eu fiz e ninguém está sabendo, é muito breve. E essa abreviação dentro dessa sensação é porque Deus está dando tempo para que a pessoa toque a misericórdia. Mas voltamos a Davi. Davi venceu o gigante, como ninguém até então tinha vencido e praticamente como poucos venceram após. A vitória de Davi foi um marco, a vitória de Davi foi uma referência, porque a atitude e comportamento de Davi, naquela circunstância, foi a mais correta. Poderia destacar, venceu porque era um homem de fé? Poderia destacar, venceu porque Davi estava debaixo de unção? Mas olha, vou destacar diferente essa manhã porque vale para alguém. Venceu porque era um homem de coragem. Existem promessas e conquistas na nossa vida que nós só teremos quando nós fomos tomados. Diz a Bíblia, eu acho lindo, porque fala do Espírito Santo, o espírito de coragem. O espírito de coragem. Coragem o suficiente para crer, então entra a fé. Coragem o suficiente para ter fé de que de fato o que Deus tinha falado que faria, Deus iria fazer quando Ele estivesse diante das circunstâncias. Coragem para saber que aquele óleo que foi derramado no secreto, irmãos, só Jessé, a mãe de Davi, Jessé o pai, a mãe, os irmãos e Samuel, viu? Deus unge, estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Deus unge pessoas no secreto. Deus unge pessoas no secreto. Agora,
Quem não tem secreto com Deus, não tem unção. Tem emoção, tem sensação, só não tem unção. Deus unge no secreto. Davi é tomado por coragem, e a coragem de Davi o leva ao extremo. Gente corajosa é gente perigosa, em todos os aspectos, positivo e negativo. Gente corajosa é gente perigosa. Davi é tomado por coragem, e a coragem de Davi o leva ao extremo. Ao extremo. Existem algumas conquistas que Deus quer nos levar. Existem algumas batalhas que Deus quer nos dar vitória. Só que Ele não vai descer para lutar contra esse gigante. Houve circunstâncias que o Senhor desceu na frente do seu povo. Ele desce lá na cova dos leões, irmão, e fica, não matou o bichinho, né? Mas fica a noite inteira segurando assim, ó, o leão assim, ó. Eu fico imaginando ele segurando o leão assim, fazendo assim no bico do leão assim, ó. A ponto de quando o rei pergunta se Daniel está vivo, Daniel diz: sim, estou. Como assim? Meu Deus, enviou o seu anjo. Que anjo, irmão? Enviou o seu anjo e ele ficou a noite inteira assim, ó, segurando o leão pela boca, para que a boca do leão não me tragasse. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, coisa linda, os três, irmão? A Bíblia narra que os três caminhavam pelo meio do fogo. Por que caminhava pelo meio do fogo? Você não tem ideia. Há vídeos terríveis de perseguição em relação à igreja, e pessoas sendo lançadas no fogo por esse tipo de perseguição, e você vê a reação das pessoas se batendo no meio do fogo. Os três não, os três passeavam. Os três passeavam porque era algo maravilhoso poder andar pelo meio do fogo e não se queimar. Só que mais maravilhoso ainda era a manifestação de Cristo ali de forma visível, a ponto de não só eles verem, mas todos. Uau, nós não jogamos 3 no meio do fogo? Sim! E por que eu estou vendo 4 agora e os 4 estão caminhando no meio do fogo? Mas existem vitórias que Deus vai nos dar através de atitudes. Talvez as que exijam mais de nós, de Deus uma palavra e de nós uma atitude, sejam as mais difíceis. Por quê? Porque nós estamos centralizados em vitórias que exigem uma palavra nossa e atitude de Deus. Mas há vitórias que exigem uma palavra de Deus e uma atitude nossa. De fato, somos bons comunicadores. Temos assim uma certa habilidade de tentar convencer até Deus com nossas palavras. Mas o diferencial não é aquilo que falamos, nem pensamos. É aquilo que fazemos. É aquilo que fazemos. Por isso o texto em que nós lemos essa manhã vai destacar algumas coisas. Versículo 1 já narra um resumo direto de tudo o que vai acontecer. Diz assim, versículo 1: Então Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha quantos elementos aqui. Fala sobre esse fator indispensável de ter uma vida de vitória por ter uma vida cheia do Espírito. Só que uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de desafios. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de lutas. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de problemas. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de deserto. O problema é que, quando nós não estamos tendo uma vida cheia do Espírito, nós vamos enfrentar da mesma maneira todos os problemas, todas as lutas e todos os desertos e todos os desafios. Então o diferencial não é a vida e os eventos que ocorrem nela, mas é como está a minha diante de tudo isso. Cheio ou não,
todo mundo tem luta, principalmente crente. Cheio ou não, todo mundo tem deserto, principalmente crente. Cheio ou não, todo mundo será tentado. Cheio ou não, todo mundo vai enfrentar o tentador em algum momento. A garantia que temos, relacionada à experiência de Jesus, é estarmos cheios do Espírito Santo. Ele, cheio do Espírito, foi levado ao deserto. Diga-se de passagem que isso é muito estranho, porque ninguém espera se encher do Espírito para depois ser levado ao deserto. Note que o decorrer de todo o evento que acontece ali, o diabo leva Jesus para lugares bons, para o pináculo do templo, para de cima do monte, mostra os reinos que está sob o seu domínio e faz as suas propostas, mas o Espírito o leva para o deserto. Não é porque o lugar é bom que significa que Deus está levando. De fato, estar cheio do Espírito muitas vezes é caminhar na contramão. É deixar os outros em dúvida em relação a onde se está indo. Porque o coração humano julga muito por aquilo que é bom para si, segundo os seus olhos. Mas o Espírito está levando Jesus para o deserto. Ei, ele não foi para lá porque ele simplesmente foi conduzido por alguém. Ele foi para lá porque recebeu uma direção. Ele foi para lá porque o Espírito o guiou, o conduziu até o deserto. Então, a primeira grande vitória dentro desse aspecto, na vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo, é que eles vão vencer o deserto. Crente cheio do Espírito Santo vence o deserto da sua vida. O deserto é uma fase inevitável, por vários fatores, mas é inevitável. A questão não é se eu vou passar pelo deserto, é como eu vou passar pelo deserto. Se deserto fez parte da vida de Jesus, sendo Jesus, imagina o deserto na nossa vida, sendo quem nós somos. A primeira grande vitória é estar cheio do Espírito Santo para suportar o deserto. E o próprio texto vai discorrer, vai descrever que tipo de eventos vão acontecer lá. Depois diz assim, foi conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para vencer as tentações. Porque o propósito, a princípio de toda tentação, é me esvaziar de Deus e me encher do tentador. Se torna cada vez mais difícil ceder à tentação na medida em que eu me encho do Espírito. A vitória sobre a tentação está no segredo de ser cheio do Espírito. A tentação, a princípio, que foi direcionada a Jesus, algo muito recorrente da natureza humana. Diz o diabo: se você é o Filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pães. Qual era a tentação, pastor? A tentação era de fazer com que Jesus quebrasse o seu propósito. Lembra que ele estava em jejum? A tentação era fazer com que Jesus perdesse o foco, o alvo. A tentação era fazer com que Jesus pegasse para si aquilo que ele não poderia pegar, principalmente naquele momento. E ele vai conseguir suportar a tentação, porque está cheio do Espírito. Então alguém pergunta: pastor, quando eu devo me encher do Espírito? Sempre. Porque você nunca sabe quando será tentado. O diabo não vai mandar um WhatsApp avisando que semana que vem ele não vai agendar contigo.
ele será sutil, sorrateiro. Como diz o Salmo 91, como uma peste que se move sorrateiramente. Por isso nós devemos estar o tempo inteiro cheios do Espírito Santo. Se não bastasse a ação de Jesus estar cheio do Espírito Santo, não deu apenas vitória sobre a tentação, mas o que me maravilha em relação a tudo o que está acontecendo é a vitória de Jesus sobre o tentador. Tentação é uma ação do tentador. Tentador é a presença dele, de alguma maneira manifesta, tentando nos persuadir. E se nós não sabemos, se nós temos dificuldade de identificar, eu vou dizer de novo, disse quinta-feira, creio que disse, embora seja espiritual, eu não espiritualizo tudo, irmãos. Não venho dessa vertente teológica de porcos na sala. Não venho. Porcos, isso quem leu sabe. Eu não venho dessa vertente é um livro, Porcos na Sala. Não vem dessa vertente aonde tudo espiritualiza. Se cair essa caneca aqui, meu Deus, foi o diabo. Não vem. Acredito que precisamos separar o que é lógico, o que é teológico e o que é espiritual. Precisamos. Você não vai me ver dizendo para pessoas pararem de tomar medicamento. Não faço isso. Não estudei para isso. Pelo menos até que nunca recebi de Deus uma palavra para isso. A única pessoa que eu dou o luxo de falar não toma é para mim mesmo. E se eu entender, no meu grosso modo, alguma coisa eu posso até dar um conselho. Mas falar que Deus mandou, não. Não espiritualizo tudo. Mas não espiritualizando tudo, nós devemos ter muito cuidado. Porque o diabo é fato, o diabo é real, e nós precisamos de sensibilidade para identificá-lo. Em todos os aspectos, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, como Jesus fez quando olhou para Pedro aquele dia. Discípulo mais velho, que exercia um grau de influência e responsabilidade, que recentemente tinha tido uma grande revelação a quem era Jesus, agora estava falando bobagem. E Jesus sabia que não era só a piada do dia. Estava falando besteira e Jesus sabia que não é só porque Pedro não tinha vigiado. Porque de vez em quando todo mundo fala uma besteira. Fala uma bobagem. Todo mundo acha que tem o que se arrepender de algo que já falou. Mas aquele dia não. Pedro estava sendo tomado por Satanás quando disse: ninguém vai tirar a sua vida. Nós precisamos ter sensibilidade para poder identificar, porque essa sensibilidade desmascara o inimigo, desbaratina o ninho que ele está tentando criar, às vezes dentro de um relacionamento entre pais e filhos, entre esposa e esposo. Precisamos ter sensibilidade de sabermos até onde somos nós e quando deixou de ser nós. Eu disse algumas vezes, vale dizer de novo, Deus me faz lembrar, logo no começo do meu casamento, ainda em plenos meses de lua de mel, que festa lá em casa demora tempo para acabar. Aniversário de casamento é uma semana de festa. Demora. Não sei se porque eu sou meio devagar, mas demora. Poucos meses de casado, eu e minha esposa estávamos discutindo e fazendo isso de uma forma muito feia. Ainda lembro. Não era com aquela mulher que eu tinha casado. E ela não era com aquele homem. Porque não era aquela mulher. E porque não era aquele homem. E a discussão se estendeu ao longo dos momentos. E irmãos, guarde o que eu estou falando. Ou você apazigua uma briga, ou você vai ver uma acontecer logo, logo. E no meio da discussão, alguma coisa assim me fez assim. Espera aí, isso não é normal, isso não é natural. Não é.
O problema é que a falta de correção em relação a isso vai fazer com que esse tipo específico de comportamento se torne natural. Mesmo tendo raízes profundas espirituais. Eu disse, não é natural. Essa mulher não é desse jeito, eu não sou assim também. Nem sei por que nós estávamos tão estressados um com o outro. Nem tínhamos o porquê ainda. Eu me lembro que eu levantei, pedi licença para ela. Fui até a porta. Nossa casa tinha 2 portas, uma de entrada e uma de saída. Logo que nós casamos, nós morávamos numa peça, nem posso chamar de kitnet, porque não tinha nada de kit, era só net. Ser kitnet, a gente aluga kitnet que se não foi mobiliada, não é kitnet. Por isso o nome kit. Desse tamanhozinho assim. Acho que era mais ou menos assim, tamanho de saltar. Um pouquinho mais larga. Eu fui até a porta, da frente. Abri a porta. Pedi licença para ela. E disse, Satanás, não é você, calma. Satanás, você não é bem-vindo aqui dentro da minha casa. Ninguém te convidou para entrar aqui. Porém, sabendo que tu és metido, oferecido, estás aqui dentro nesse momento. Nós não te recebemos, nós não te aceitamos, nós não te damos autorização. Essa casa é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mora nessa casa, então sai daqui. Eu te expulso, eu te repreendo em nome de Jesus. E todas as vezes que você tentar entrar na minha casa, você vai receber isso. Pá! Bate a porta na cara dele. Acabou a briga. Agora é hora de avivamento. Não devemos espiritualizar tudo, mas nós devemos ter sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual para podermos olhar e sabermos de que procedência, de que raiz, de que fonte, de que origem é aquilo que está trazendo preocupações em nosso coração. Porque o que é físico, irmão, não sai expulsando em nome de Jesus. Não sai. O que é físico não sai expulsando em nome de Jesus. Satanás, sai em nome de Jesus. Eu acho muito engraçado essa cultura de porcos na sala, porque geralmente as pessoas, elas se está amarrado em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Eu acho engraçado, eu não venho desse contexto. Tudo está amarrado. Solta. Deixa o bichinho sair. Eu acho engraçado isso. Porque de alguma forma acaba anulando as outras possibilidades e as formas que devem ser tratadas. Eu olho para o apóstolo Paulo falando para Timóteo com um problema de gastrite. Timóteo, você vai pegar um pouco de vinho, diluir com água e tomar em jejum. Por que ele não está saindo em nome de Jesus? Demônio do estômago, sai em nome de Jesus. Porque não era. Por falta de habilidades em relação ao discernimento, alguns decidiram fazer tudo de forma muito natural e outros espiritualizar demais, anulando todas as possibilidades. Já houve momentos que não adiantou repreender o diabo, irmão. Na minha experiência, houve momentos que não adiantou repreender o diabo no meu problema conjugal. Porque você acha que depois de 20 anos de casado, ela não vai ter vontade de brigar comigo? Sendo eu o cara mais chato da minha casa. Já houve momentos que eu achei que isso ia dar certo. Sai em nome de Jesus. Deixei ela mais braba ainda. Deixei mais braba ainda, irmão. Porque eu achei que era o bichinho. Não era o bichinho. Era o bichão. Não era a bichona. Era o bichão. Aí não. Aí não saiu em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus é bonito, né, irmão? Você vai com autoridade, né? Só em nome de Jesus. Aí eu tive que mudar a postura.
Me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. Nós precisamos saber, irmãos, identificar aonde o tentador está para podermos neutralizarmos. Jesus venceu a tentação, mas depois da tentação não há uma desistência do diabo. Ele, então, quando não conseguir por influência te derrubar, ele pessoalmente vai te afrontar. Quando ele não conseguir por influência te derrubar, irmãos, ele não vai desistir, ele pessoalmente vai te afrontar. Sabe, já está ruim e a coisa começou a piorar. Por quê? Porque as coisas estão caminhando para um lugar de vitória. Quanto pior está no estágio, mais perto da tua vitória também está. Na medida em que a dificuldade vai intensificando, é porque está na medida em que a vitória vai se aproximando. Então estar cheio do Espírito Santo. E hoje eu não tenho todo o tempo que eu gostaria, mas a passagem aqui descreve 3 maneiras, dentro dessa passagem, 3 maneiras eficazes e rápidas de se encher no Espírito Santo. Primeiro, jejum. Faz um jejum de 40 dias para você ver. Se você não morrer, irmão, você vai se encher do Espírito Santo. Só 3 pessoas na Bíblia fizeram um jejum de 40 dias. Moisés, Elias e Jesus. Quer tentar seu quarto? Não foram muitos, tá bom? Biblicamente falando, só 2 pessoas foram arrebatadas. Falando estatística, números, coisas que são dificílimas. Só 2 pessoas foram arrebatadas. Uma foi Elias. Outra foi Enoque, foi transladado. Outra foi João, por isso escreveu o livro de Apocalipse. Nós devemos ser cuidadosos. Não vou voltar a destacar isso sobre o excesso de espiritualidade ou a falta dela, apenas um equilíbrio na vida. Mas quando o diabo não conseguir te derrubar com tentação, ele não vai desistir, ele vai vir pessoalmente afrontar. Ou ele vai usar alguém bem usado por ele. Porque assim como tem crente cheio do Espírito Santo, também tem gente cheia de demônio, irmãos. Que fala muito bem as línguas estranhas do inferno. Que tem palavras poderosíssimas, que tocam direto a nossa alma e sabe as quais mais nos machucam. Cheio do Espírito Santo, através do jejum, enchei-vos do Espírito Santo, diz a Bíblia aqui, através da oração. E por último, nós descartamos essa possibilidade porque achamos que é meramente mente humana, cheios do Espírito Santo através da palavra. Quando você está lendo a palavra, se você souber ler a palavra da forma que te enche do Espírito, você vai ser cheio lendo a palavra. Por isso que Jesus não citou outra coisa. Por quê? Porque vai transbordar de nós aquilo que nós estamos cheios. Então ele, cheio do Espírito Santo, falava a palavra. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo da palavra. Deixar a Bíblia de lado e não ler lá, porque já fez isso algumas vezes, é uma grande tolice. É igual parar de tomar um remédio no meio, irmãos, no meio do processo de cura. Quanto mais contato com a Bíblia, mais aberto está o seu coração para a presença. Quanto mais contato com a palavra, mais palavra você tem para vencer o tentador e a sua palavra. Por isso Jesus orava, aqui nessa passagem, fala sobre sua vida de oração, fala sobre sua vida de jejum e fala seu compromisso com a palavra. Mas deixa eu destacar algo aqui que nós estamos caminhando para o final. Nós devemos nos encher do Espírito Santo para vencer o deserto. Nós devemos nos encher do Espírito Santo para vencer a tentação. Nós devemos nos encher do Espírito Santo para vencer o tentador. E por último, nós devemos nos encher do Espírito Santo para termos uma vida de honra. Está aqui. Comportamento e atitude de Jesus que fizeram a diferença. Vê se tem uma toalhinha para mim no carro lá, meu bem, faz favor.
comportamentos e atitudes de Jesus que fizeram diferença por estar cheio do Espírito Santo. Ele não andou em desonra. Quinta-feira que vem, nós vamos concluir aquela série sobre os 2 meses que nós tivemos aqui na igreja, ministrando sobre honra. Logo foi no finalzinho daquela restrição, onde não podia haver cultos, principalmente durante a semana. E eu creio que vai ser uma bênção de Deus. A Pamela vai estar ministrando quinta-feira essa palavra. Já havia sido convidada desde esse tempo. Eu quero que os irmãos venham receber de Deus essa palavra que está guardada, está no óleo. Deixa no óleo. Descarta não, deixa no óleo. Uma vida cheia do Espírito Santo vai te levar a andar em uma vida, a ter uma vida de honra. O diabo diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Depois que ele transporta Jesus, toda a glória dos reinos e deste mundo te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em meio às dificuldades que ele está enfrentando. Obrigado, querido. Obrigado, tá? Combinou bem com a minha bola, essa cor. Estava preocupado. Falei, será que não vai combinar com a roupa? Vai que é uma toalha que não combina. Se fosse um verde limão? Existem algumas coisas que nós precisamos aprender sobre honra, de que eu vejo embutido aqui na passagem que nós lemos, que nós temos que aplicar na nossa vida. Primeiro, alguns dias atrás eu estava ministrando uma mesa para líderes e era exatamente isso que eu estava falando. Primeiro, aquilo que é mais básico: honrar pessoas. Falo por último esse, porque é básico demais. Segundo, honrar lugares. Lugares. Se você for ler, principalmente os Salmos, você vai ver a devoção que Deus estabeleceu no povo de Israel em relação à sua própria nação, principalmente Jerusalém. Honrar lugares. Todo bom judeu tem uma devoção que não é exagerada, é estabelecida por Deus e embutida dentro dele em relação à sua nação. Eu, por exemplo, acho lindo demais a expressão da bandeira americana espalhada por todos os Estados Unidos. Eu acho muito lindo os americanos usando sua bandeira. Honrar lugares. Lugares precisam ser honrados. Pessoas que não honram lugares são pessoas que não terão lugares de honra. Jesus trata com todo amor e carinho e respeito um lugar que nós chamamos de igreja. Igreja é um lugar que precisa ser honrado. Honrar lugares. Algumas vezes o povo de Israel deixou de ser abençoado por Deus porque deixou de cuidar do templo. Não era nem do sacerdote, era do templo. Disse: minha casa está caindo aos pedaços. Minha casa, diz Deus, está caindo aos pedaços. Lugares precisam ser honrados e as nossas posturas nestes lugares determinam o lugar de honra que nós ocupamos. Segundo, nós precisamos aprender, e primeiro, nós precisamos aprender a honrar posição. E quando eu falo, irmãos, a honrar posição, não estou falando só de honrar pastores. Porque é uma posição que se destaca no meio de um grupo específico, que merece sim esse tipo de honra, só que é facilmente identificado. Quem não anda em perfeita harmonia com Deus em relação à honra, tem dificuldade de identificar a posição de pessoas para honrá-las.
Honra é algo tão sério que está escrito nos mandamentos. Eu não estou dizendo honrar pessoas, eu estou dizendo honrar posição, honrar título. Título. Um dos mandamentos com promessa: honra teu pai, tua mãe, porque fazendo isso, tudo te vai bem e terás vida longa. A Bíblia não está dizendo, guarde seu coração, a Bíblia não está dizendo para você honrar uma pessoa. A Bíblia está dizendo para você honrar uma posição, um título, pai, mãe. A Bíblia não está dizendo para você honrar uma pessoa, porque se a Bíblia diz para você honrar uma pessoa, então vai passar pelo critério do seu coração o julgamento de que se aquela pessoa merece ou não. Na maioria dos casos, hoje, se tratando da nossa realidade, não merece. Não merece. Por quê? Porque há muitos pais e mães, pastores e líderes e por aí diante, que não honram a posição que receberam de Deus. Não fazem por merecer. Porque se precisa honrar também a posição que se recebeu. Porque quem não se honra com a posição que tem, não pode esperar com que outros o honrem. E criará um obstáculo, uma objeção no coração daqueles que são resistentes à honra. Honra nós não damos a uma pessoa, honra nós damos ao título que ela ocupa diante de Deus, estabelecida por Deus para a nossa vida. E nós não podemos julgar se Deus errou ou não em relação àquela pessoa. Por isso desonrar pai e mãe não está qualificando que tipo de pai, que tipo de mãe. Não é o pai nominal, é pai. Não é a mãe, nome, é mãe. Todo filho nasce, irmãos, com duas dívidas, uma com o pai e outra com a mãe. Você não vai rir, deveria ser engraçado, mas não é. A dívida do esperma, tozoide, e a dívida do útero. Morou 9 meses, meus filhos moraram 9 meses dentro da minha esposa e não pagaram aluguel. E quando saíram, deixaram a casa toda bagunçada. Fora o tempo anterior que eu carreguei, né? Ela andava assim, né? Carregando os meninos. Eu andava assim, ó. A dívida do espermatozoide e a dívida do útero. Por isso a Bíblia diz que nós já nascemos endividados com esse senso. Honrar pai e mãe. Claro que para Jesus honrar Deus é fácil. O pai dele é santo. Só que ele também não é um filho diferente. 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 Por isso, quando Satanás o tenta, ele diz assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vai dizendo assim, ó, só a Ele, só a Deus adorará, só a Deus adorará, só a Deus adorará. Jesus estava assim, ó, eu honro o Pai que eu recebi, o Pai que me recebeu, o Pai que me criou, o Pai que eu tenho, o Pai que me deu a vida, eu honro. Existem algumas desonras na nossa vida. Como nós demoramos tempo para aprender algumas coisas. Existem algumas desonras na nossa vida, que nós só quebramos quando nós quebramos algumas desonras no nosso coração. E enquanto nós não as desfazemos, nós ficamos presos e limitados para que elas de fato não aconteçam. E a preocupação a longo prazo em relação a isso é a extensão e a proporção que elas podem tomar.
Porque os valores e as minhas crenças sempre serão reproduzidas na vida daqueles que estão próximos de mim. Quando eu escuto alguém dizendo que o homem é tudo igual, eu penso assim, em que coração nasceu uma frase como essa, que foi se reproduzindo. Não é tudo igual. O Vitor é um rapaz diferente. O João é um menino diferente. Rapaz também, menino que a mãe ainda não liberou para o namoro. Esses meninos aqui são meninos diferentes. É diferente, Luiz? É diferente. Então o homem não é todo igual. O problema é que quando nós não quebramos algumas coisas dentro da nossa alma. Esses dias eu conversava com uma mulher com dificuldade no segundo casamento. Não vou entrar no mérito nem do primeiro, irmãos. O foco não é esse, falar sobre divórcio, sobre casamento e tal. Mas eu conversava, a dificuldade que ela tinha para viver o seu segundo casamento. Sabe o que eu perguntei? Como foi o primeiro? Como terminou o primeiro? Terminou com um caos. Como você está? Como você se sente em relação ao seu primeiro casamento? Destruída, machucada, ferida. Não consigo nem tocar no assunto. Eu falei, o problema é esse. A referência que você está dando para o segundo está relacionada ao primeiro que você teve. Você o trata com desconfiança, o segundo, porque o primeiro te traiu. Você acha que ele vai fazer com você aquilo que todos os outros fizeram. Você precisa ser curado. Essa desonra no seu coração precisa sair para que você consiga honrar a pessoa que agora Deus colocou do seu lado. Sabe qual é o problema maior disso? Qual, pastor? É que você vai reproduzir isso na vida dos seus filhos. E eles nunca vão conseguir honrar o pai que tem como deveria. Por quê? Porque você ainda não tem um coração curado em relação ao que já passou. Porque cultivar feridas e mágoas também é uma tentação muito grande. Irmão, é gostoso comer casquinha de ferida. Você nunca comeu, experimenta. Ah, tá brincando? Quem não come casquinha de ferida, come meleca. É criança, mano, usando aquela casquinha assim, ó. Pegava aquela casquinha assim, colocava no dente e fazia assim, ó. Eu comia, fazer o quê? As minhas irmãs comiam meleca, eu comia casquinha de ferida. Pode ver que os dedos dela são tudo fininhos aqui, ó. Olha lá, viu? Eu já fez assim mostrando, olha lá. Ó. Olha lá, balançando o dedo pra vocês verem. Tem pessoas que gostam, gente, de se alimentar com casca de ferida. Porque enquanto mais cutuca, mais buraco deixa e mais demora para curar. Aquilo fica ali e vai acompanhando ali e vai permanecendo ali. Por quê? Porque está sendo cultivado ali. Isso é quebrado no nosso coração quando nós entendemos em relação às coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Mas nós às vezes somos a maior oposição que Deus enfrenta para fazer as obras que Ele deseja. Jesus está ensinando aqui que desonra, aliás, desculpa, o diabo está ensinando. O diabo está ensinando que desonra é um tipo de tentação. É um tipo de tentação. E nós devemos honrar títulos. Por que título, pastor? Porque aqui ele não chama Deus pelo nome, mas ele chama Deus como Deus. Deus é um título. O nome dele não é Deus, gente. Deus é o lugar que ele ocupa. Deus fala em relação ao que ele é e o que ele pode. Assim, só a Deus adorarás. Talvez Deus esteja permeando seu coração em relação a alguns tristes episódios da sua vida que só serão consertados, através de suas atitudes. Através de suas atitudes.
Talvez exista no seu coração alguns tristes episódios. Eu acho linda a frase que diz: não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você que vai fazer a diferença. Não é o que fizeram com você. Boa parte das vezes, quando as pessoas estão prestes a desistir de si mesmas, com conselhos, e eu vejo o estado caótico que a vida delas está, e uma das coisas que eu aprendi em momentos de aconselhamento é fazer pergunta para as pessoas para poder entender aquilo que se chama mapeamento de alma. Alguns chamam mapeamento de alma. Perguntas. Essa semana eu conversei com uma mulher aqui que parecia maluca, semana passada. Até eu fazer uma pergunta para ela que ninguém nunca fez. E descobri que ela não era. Ela não era maluca. Mas em conclusão se você não tem outra vida para viver como você gostaria, então o maior interessado em consertar essa que você tem deve ser você. Pastor, essa manhã as coisas estavam tão bem na hora do louvor e agora já não estão. Lembra que eu disse? Porque tem gente infiltrada aqui de manhã, que é do culto da noite. Lembra que eu falei? Tem gente infiltrada aqui que é do culto da noite, está gosto de manhã, então por causa deles eu estou exortando. Não tá tão bem quanto eu gostaria depois disso. É claro, as áreas da nossa vida que vão exigir mais mudanças, guarde isso. É de Deus, do profundo coração de Deus. De uma forma muito simples, as áreas da nossa vida que exigem mais mudanças são aquelas que nós se sentimos mais desconfortáveis. Sabe aquele assunto assim que você não gosta de tocar? Sabe aquela coisa que você não gosta de ouvir? É essa, de fato, que exige maior mudança. Que existe um retardo em relação ao avanço, que talvez já poderia estar mais longe, mas quando fala assim, no primeiro momento, na defensiva, eu discordo, eu não concordo. Não é isso. Antes de discordar daquilo que eu estou falando, reveja no seu coração se de fato as coisas não poderiam ser diferentes. Porque aquilo que nós não entendemos através daquilo que Deus fala, o tempo se encarrega de nos revelar. Às vezes isso é muito bom, outras vezes não. Conversei com um pai e ele falava da dificuldade que ele tinha em relação ao relacionamento com o filho. Ele disse: vou te fazer uma pergunta de sentido invertido. Como é que é teu relacionamento com teu pai? Aquele cafajeste, aquele cachorro, aquele safado. Você esperava que fosse diferente com o seu filho? Isso eu tenho que espiritualizar. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado. E a maior força que existe para quebrar esse tipo de coisa foi ensinada por Jesus na cruz do Calvário. Quem foi ofendido tem a iniciativa de quebrar através do perdão. Gente, Jesus me perdoou antes de eu me arrepender. Por isso ele morreu antes do Everton ter nascido. E olha que eu já fiz cada pecado feio, irmão. Tem gente que tem pecadinho, né? Eu tenho pecadão. Já fiz minha mãe chorar. Isso é um pecado terrível. É um pecado terrível. Já fiz minha mãe chorar. Entrar em desespero por mim. A Bíblia diz que os filhos vão dar conta das lágrimas que saíram dos olhos dos pais. Por isso existe no livro de Salmos um livro chamado Livro das Lágrimas. Já fez tua mãe chorar? Já fez? Pouco? Não? Eu não sei se foi tanto o meu assim também. Foi 1 ano e meio aí, eu acho. O exemplo de Jesus na cruz foi me perdoar antes de que eu me arrependesse. Por isso que quando eu chego para Cristo, arrependido, chorando com a boca desse tamanho, me perdoa, eu pequei, me perdoa, eu pequei. O que o Senhor vai fazer para me perdoar? Não vou fazer nada. Não, por quê? Porque antes de você se arrepender eu já tinha feito.
Esse é o poder, irmão. Esse é o poder de restauração. É o perdão é o perdoador perdoar a ofensa sem que o outro se arrependa. Fique de pé comigo, por favor. Vem, gente. Não vou mais longe. Sabe por que perdão não é fácil? Que perdão não é fácil. Perdão não é. Se for fácil para você, é porque o pecadinho foi muito pecadinho. Perdão não é fácil. Sabe por quê? Porque junto com o perdão vai a minha vida. Jesus, para que conseguisse chegar ao ápice de me perdoar, ele teve que morrer. Quem ainda está vivo, no sentido natureza do homem caído, tem dificuldade de lidar com isso. Quer saber o quanto de vida de Deus existe dentro de você? É só você ver o quanto de perdão ainda não foi liberado. Ah, pastor, saindo daqui, eu preciso resolver isso. Que Deus ministre no seu coração. Eu não estou te induzindo, nem te conduzindo. Estou te orientando. Te orientando. Sabe o que a palavra orientando vem de palavra horas? Não só de oriente, mas da palavra hora. Dizendo assim, ó. Teu tempo está acabando. É isso, ó. Teu tempo está acabando, a vida passa muito rápido. Existem coisas que você está deixando de viver. Se é orientar, ó. Teu tempo está acabando. Existem promessas de Deus para você, para os seus filhos, para os seus netos. Existem promessas de Deus para a sua casa, que ainda estão retidas e detidas por uma falta de posicionamento. Pastor, como é que eu faço? Faz que nem Jesus, gente. Se enche do Espírito Santo e vira na fé e vai. Se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, porque eu sei para lidar com algumas coisas não é fácil. Quando tudo parecer resolvido, talvez o lado de lá estrague tudo de novo. Acontece. Tem tentação e tem tentador. Mas quem tem o Espírito Santo é você. Quem tem o Espírito do Senhor é você. É você que tem o Espírito do Senhor. É você que tem o Espírito do Senhor. Eu preciso dizer para alguém essa manhã. Feche seus olhos, por favor. Existem traumas seríssimos na sua alma que impedem o total funcionamento e cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu sei, a culpa não é sua. Eu estou falando com alguém, eu sei, você era só uma criança. É por isso que essa manhã o Senhor te oferece uma oportunidade de passar por uma mudança. Deus quer repaginar a sua história. Quer colocar por concluído esse episódio na sua vida. Isso que ainda é tão desconfortável. Isso que ainda é tão doloroso. O Senhor essa manhã quer mudar isso, seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Segura um minutinho. A conclusão dessa passagem diz que depois que Jesus venceu todos os desafios que haviam ali, em relação ao deserto, em relação à tentação, em relação ao tentador, em relação à desonra, ele vence. A Bíblia diz assim no final, que Satanás o deixou e os anjos vieram para servi-lo. Existe um tipo de serviço que está disponível a você quando você consegue
quando você consegue transpor essas barreiras que foram colocadas, ministradas essa manhã. Quando você vence o deserto, quando você vence o tentador, quando você vence as mágoas, quando você anda em honra, então você vai desfrutar de um tipo de serviço que mais ninguém desfruta, algo totalmente sobrenatural vindo da parte de Deus para você. A Bíblia diz que Satanás o deixou, anjos chegaram e os serviam. Deus tem um serviço reservado, especial para você. Há uma promessa escondida aqui, quando nós transpomos essas dificuldades. Há um serviço especial da parte de Deus para esses. É isso que o Senhor quer começar a liberar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre o seu casamento. É isso que o Senhor quer começar a liberar sobre a sua saúde. É isso que o Senhor quer liberar sobre a sua finança. É isso que o Senhor quer liberar sobre você. É isso que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Anjos o serviam, a anjos, com um banquete, irmão Jorge, irmão Salésio, pastor Edson, preparados, esperando mudanças nossas para poder nos servir. Eles estavam lá torcendo para que Jesus vencesse tudo aquilo, porque Deus já tinha reservado algumas coisas para serem entregues a eles, mas só poderiam ser entregues depois, Cris. Quem perde somos nós, porque resistimos. Mas os anjos estão ali dizendo: o Rafael vai vencer e eu vou poder entregar. O serviço de Deus, o serviço de Deus, o fast food de Deus, o serviço especial de Deus, a entrega de Deus rápida está aqui, preparada. Vai, vence. Emanda yesu nera bakante bakala mandara basuri biaba cantoro bakai. Chera banda ye masori amandara bandola bantere bakantore bekantore bekai. Ei, chudiri amandai anaso dere bekantori bakala mandara basori abala mandara mai. Senhor, te damos toda prioridade e liberdade. Por intermédio de tua graça bendita e teu favor, cremos que o poder do teu Espírito Santo é manifesto através da sua palavra. E aquilo que o Senhor colocou no nosso coração essa manhã é prioridade para ministrar ao seu povo. Por isso, vem, faz como te apraz. Olha para o nosso coração necessitado, para a nossa vida aflita, faminta por viver sua vontade, desejosa pelos teus propósitos. Vem, Senhor, com tuas mãos dar molde. Vem com tuas mãos estabelecer e colocar no lugar aquilo que de alguma forma foi tirado ou deve ser trazido. Te damos prioridade e liberdade para que o Senhor, em tempo hábil, oportuno, em todo o tempo, possa nos fazer cheios do teu Espírito para podermos vencer os desafios que todos os dias se transpõem, se colocam ao nosso caminho. Assim, bondoso Pai, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Adore Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,